Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos iniciar aí a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar o capítulo 12 do livro de Neemias. Um capítulo onde nós falaremos sobre o louvor e o povo de Deus. E durante esse estudo, tudo que você ouvir sobre louvor, sobre grupo de louvor, sobre ministério de adoração, que você leve para a sua vida como um adorador, né? Porque todos nós cumprimos esse papel na igreja, todos nós cumprimos esse papel no culto também. Nós, enquanto cultuamos ao Senhor, nós o louvamos, né? Então todos nós carregamos uma responsabilidade também enquanto adoradores, certo? Deixa a sua Bíblia aberta aí, então, no capítulo 12, que nós vamos passando pelos versículos conforme a exposição for acontecendo, tá? Bom, como nós temos visto, né, no decorrer dos dias aí, dos estudos, no ano de 444 a.C., foi quando Neemias e o povo levantaram ali os muros de Jerusalém, certo? E esse muro, né, ele era um símbolo, ele se torna um símbolo de proteção e de união do povo também. Era um símbolo de que a cidade estava formada por um povo só, por um só povo, né, por uma só gente. E por causa da restauração desses muros, uma grande festa espiritual aconteceu ali, né, para a dedicação dos muros de Jerusalém. E essa inauguração, ela foi celebrada com muita música, tá? A música, irmãos, ela é a arte do céu, né? A música, ela é universal, ela ultrapassa os limites do tempo, né? A música, ela é tão importante que Davi disse que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso aqui ele está falando de música, tá? A música, ela é considerada uma das forças mais poderosas do mundo. É cientificamente provado que os elementos da música, o ritmo, a melodia e a harmonia, né, que são os elementos que estão dentro da música, elas interferem em quem nós somos, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa disposição. O ritmo, por exemplo, é comprovado, né, cientificamente, que ele interfere na nossa estrutura muscular, para você ter uma ideia. O ritmo, ele altera os nossos batimentos cardíacos e até mesmo o nosso sistema respiratório. A melodia, por exemplo, ela interfere de forma poderosa nas nossas emoções. Ela pode nos levar à alegria ou às lágrimas, ou da euforia para a calma em poucos minutos. Acho que todos nós já tivemos uma experiência dessa, de você estar ouvindo uma música que é triste, e você nem triste está, mas por causa daquela melodia ali, você começa a ficar mais emotivo, você começa a ficar mais sensível ali, por conta da música que você está ouvindo. A harmonia, ela também interfere no nosso esforço intelectual, né, para poder apreciar aquela música também. Então, a música, ela tem um poder muito grande sobre nós, né? E quando nós pensamos em música atrelado com o louvor, no caso, né, que aí nós estamos utilizando a música para um objetivo específico, que é a adoração ao Senhor, isso se torna ainda maior, né? Isso tem um poder muito maior do que simplesmente a música por si só, né? E nós podemos já pensar em algumas lições muito importantes para nós tirarmos aqui. Em primeiro lugar, é que nós devemos celebrar louvores a Deus pelas nossas vitórias. Olha o que diz o versículo 27 aí do capítulo 12.
Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Olha só, Jerusalém viveu mais de 100 anos em ruínas, debaixo ali dos escombros. Neste momento a cidade havia sido restaurada e por causa disso o povo celebrou com grande alegria. Nós precisamos celebrar com alegria as nossas conquistas, A vida cristã, ela deve parecer muito mais com uma festa de casamento do que com um velório, do que com um enterro, E a música, ela marca essas celebrações. Nós podemos pensar em Miriam, que dançou ali na travessia do Mar Vermelho, Davi, que cantou ao trazer a arca para Jerusalém, Tiago também, lá em Tiago 5, versículo 13, vai dizer: está alegre alguém? Cantem louvores. Então, é a Bíblia nos mostrando que momentos de celebração, que em todos esses momentos de celebração, a música está presente, certo? Em segundo lugar, nós devemos celebrar louvores a Deus com união entre os irmãos. Os versículos 28, 29 e o 43, vai dizer assim, reuniram-se os cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Versículo 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. De que forma que a alegria pode ser ouvida? A alegria é um sentimento, Como que a alegria podia ser ouvida? A alegria que era ouvida de longe é porque era uma alegria que estava sendo manifestada através do canto, através da música, e isso fazia barulho, eles se faziam ouvir, ali na sua circunvizinhança, certo? Então, todos os sacerdotes, os levitas, os cantores, eles deveriam vir de todos os lugares ali para essa grande celebração. Eles deveriam se reunir, estarem juntos, em comunhão, certo? A liderança unida trouxe alegria ao povo, que também se uniu ali para expressar com alegria, através da música, como um símbolo da sua vitória. E isso serve para nos mostrar que onde há união entre o povo de Deus, irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida também para sempre. Não há adoração a Deus sem comunhão entre o povo. Não existe. Nós não podemos cultuar a Deus de forma sincera se nós não amarmos os nossos irmãos verdadeiramente. Se nós não estivermos vivendo uma vida de união e de comunhão com eles. O nosso culto será incompleto, ele ficará vazio. Ele não será totalmente verdadeiro, ok? Em terceiro lugar, nós devemos celebrar louvores a Deus com grande alegria. A alegria é uma das marcas que distingue o povo de Deus, que diferencia o povo de Deus. Como nós já vimos aqui no próprio livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força, ok? Então, as celebrações do povo de Deus precisam ser cheias de alegria, certo? Não pelas circunstâncias, mas pela certeza de quem está sendo celebrado no nosso meio, certo? O evangelho que nós abraçamos é uma boa notícia sobre a salvação do homem. E essa boa notícia precisa nos trazer alegria, independentemente do que nós estivermos vivendo, do que nós estivermos passando. Porque o evangelho é a boa notícia. Essa é a boa notícia que nos traz alegria, que nos traz paz, certo? A ordem de Deus para a igreja é:
alegrai-vos. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito é alegria. E a música, ela foi e é usada para celebrar os grandes eventos da história também. Por exemplo, os anjos cantaram alegremente quando Deus lançou os fundamentos da terra, o que diz lá em Jó, capítulo 38, no versículo 7. Os anjos cobriram o céu para celebrar o nascimento de Jesus, como diz Lucas capítulo 2. A descida do Espírito Santo, lá em Atos 2 também, no Pentecostes, ela foi como o som de um vento impetuoso. A segunda vinda de Cristo, ela será anunciada e acompanhada pelo som das trombetas, certo? Todas ocasiões que trazem elementos sonoros, elementos musicais, para momentos de alegria, de celebração, para momentos em que grandes obras do Senhor estão acontecendo, certo? Em quarto lugar, nós devemos celebrar louvores a Deus com a vida pura. Olha o que diz o versículo 30. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Os sacerdotes e os levitas aqui, eles se purificaram junto do povo, certo? Isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos chegar, diante de Deus com as nossas vidas limpas e puras. Jamais poderá existir louvor e adoração se não houver dedicação de vidas ao Senhor, se não houver santidade. João de Souza Filho, tratando desse assunto, ele escreveu o seguinte: o louvor faz parte da restauração do povo de Deus. Ele é praticado não porque é bonito e nos faz bem, nem porque ocupa um lugar no culto a Deus, ou porque serve para atrair as pessoas. O louvor é fruto de vidas consagradas. É a expressão viva do próprio Espírito de Deus pelos lábios do seu povo. Veja como isso é profundo, né? Às vezes no nosso modo automático de viver a nossa vida cristã, de cultuar a Deus, a gente já vem sabendo que vai ter um período de louvor e tal, que a gente vai cantar e tudo mais, mas não é para isso que o louvor existe, o período de louvor no culto existe. O louvor é fruto de vidas consagradas, porque senão, irmãos, só vira música. Só vira música. E aí a música, ela vai ter um poder de nos tocar, de nos emocionar. Às vezes nós estamos no período de louvor aqui, sendo tocados emocionalmente por aquilo que a música fala, mas talvez por não estarmos e não termos uma vida consagrada verdadeiramente ao Senhor, nós não estamos expressando a vida do Espírito de Deus pelos nossos lábios. Nós estamos sendo tocados unicamente por aquilo que a letra da música está fazendo, está cantando. Mas isso, quando nós ouvimos uma música secular, uma música que fala de um sentimento específico, nós também sentimos, independente do cantor, independente de onde essa música está vindo, certo? Por isso que o louvor a Deus é diferente de só pensarmos em música, Em quinto lugar, nós devemos celebrar louvores a Deus com ordem e arte. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Primeiro o 8 e o 9. Também os levitas Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, este e os seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Versículo 24. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesuá, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Versículo 27. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando para fazê-los
vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Versículo 36. E seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. Versículo 42. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jesraías. Os levitas aqui mencionados, eles eram as pessoas encarregadas de celebrar. Então, no meio deles aqui, haviam os cantores, haviam os instrumentistas, os compositores, e havia também o regente. Tudo é feito baseado no talento artístico de cada um, baseado no talento que cada um tinha, certo? De maneira individualizada, cada um no seu quadrado, cada um no seu posto, cada um exercendo aquilo que sabia fazer de melhor, ok? No versículo 28, é citado, por exemplo, os netofatitas, certo? Quem eram eles? Essa palavra netofatita significa gotejante ou destilar como gotas de orvalho. Eles eram os compositores aqui no meio do povo. E o significado disso é que eles eram pessoas que falavam com inspiração. Eles eram os poetas, eles tinham a grande contribuição ali no meio do povo de compor os louvores, certo? E isso era muito importante para a restauração da casa de Deus e da restauração do louvor no meio deles também. Como é importante, irmãos, nós termos pessoas capazes de escrever músicas, canções que expressem de fato aquilo que Deus é, verdadeiramente, aquilo que Deus faz verdadeiramente. Em sexto lugar, nós devemos celebrar louvores a Deus com a fidelidade nas nossas ofertas. Os versículos 44 e 47, vai dizer assim: ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali. Versículo 47. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Não é à toa, irmãos, talvez hoje a gente faça isso por conta de uma tradição, que se estabeleceu, mas não é à toa o período dos dízimos acontecer imediatamente após o período do louvor. Nós percebemos que é uma prática já do povo de Deus de sempre. Por quê? É interessante nós vermos aqui no versículo 44, dizer que ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. A última parte do versículo 44. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali. O período de louvor no culto, ele tem a característica de trazer alegria ao povo. E um povo alegre por louvar, por ter o prazer, o privilégio de louvar ao Senhor, é um povo que dá com generosidade, com alegria, por entender aquilo que ele está vivendo naquele momento. Então não é à toa, nós louvamos ao Senhor com os nossos lábios aqui no culto, nós entregamos a Ele a nossa adoração, nos rendemos, nos prostramos,
nos quebrantamos aos seus pés e nos alegramos pelo privilégio, pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor e, em seguida, nós ofertamos ao Senhor, nós dizimamos ao Senhor, nós damos com alegria ao Senhor. A palavra de Deus nos ordena a honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda, né? E quando o nosso coração se volta para Deus, o nosso bolso trabalha naturalmente, também, com generosidade. E quem ama a Deus, dá com alegria. É o que a Bíblia nos ensina, certo? Então, o ato de semear, de ofertar, de dizimar na casa de Deus, é uma expressão da alegria que nós sentimos em louvar ao Senhor. Por poder louvar ao Senhor, entregar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração, certo? Bom, todo esse caminho então percorrido pelos cânticos, pelos instrumentistas, pelos músicos, nos traz algumas lições espirituais para que nós precisamos agora olhar para o significado aí na sequência dos versículos, que vai mostrar, que vai citar aí as portas e as torres, né? Mencionadas no capítulo 12 inteiro aí. Então nós vamos pensar um pouco agora sobre o significado dessas portas e dessas torres mencionadas. A primeira porta citada no versículo 31 é a porta do montouro, tá? O que significa a porta do montouro? Ela traz um significado espiritual de quebrantamento. Vamos ler aí o que diz o versículo 31. Diz assim: então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do montouro. Bom, então aqui, aqueles grupos separados para adoração, eles começaram a sua caminhada aqui, nos muros, né? Pela porta do montouro, pelo portão do montouro. Montouro, no hebraico aí, ele significa ruínas, lugar onde se amontoam os lixos da cidade. Aí fala lixo? É exatamente isso. Então, é mais conhecido ali também como o Vale dos Filhos de Rinom, tá? Aqueles que eram condenados à morte de cruz, depois de mortos, eles eram atirados lá, jogados ao montouro, assim como os animais mortos também. Ali era uma espécie de forno crematório, tá? Então, espiritualmente falando, irmãos, esse texto aqui, essa porta, esse portão, fala da miséria do homem. Nós somos pecadores, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Antes de louvarmos a Deus, de entrarmos na presença do Senhor em louvor e adoração, nós temos que passar pela porta do montouro, a porta do quebrantamento, da convicção e da confissão de pecados. É ali que nós reconhecemos que nós somos pó, que nós precisamos da misericórdia de Deus. É ali que nós somos confrontados com o mal que há em nós, certo? Depois, no versículo 37, vai citar a porta da fonte, que representa o novo nascimento. Diz assim o versículo: à entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas do lado leste. Essa porta, com o seu muro ali, dava para o jardim do rei, tá? Perto do tanque de Siloé. A fonte é um lugar de onde a água brota, é um manancial, literalmente, tá? E isso é uma representação do próprio Deus. O próprio Deus proclamou assim, lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13: a mim me deixaram um manancial de águas vivas. Deus é esse manancial de onde a água brota, certo? Depois da porta do montouro, então, depois da porta do quebrantamento, nós precisamos passar pela porta da fonte, que é a porta do novo nascimento. Nós nos quebrantamos diante do Senhor,
reconhecendo os nossos pecados, e então nós nascemos de novo. Essa é a porta onde nós bebemos constantemente de Jesus, que é a água da vida. Todos os que vêm a Jerusalém, todos os que vêm à igreja, precisam experimentar o novo nascimento, precisam beber de Jesus e ter dessa fonte jorrando dentro de si mesmo. Ninguém pode estar diante de Deus sem passar por esse portal aqui. Deus é a fonte, Cristo é a água da vida, e o Espírito Santo representa os rios de águas vivas que fluem do interior. Quando essa fonte jorrar dentro de nós, então brotará também em nós o verdadeiro louvor de dentro do nosso coração. Amém? É citado também no versículo 37, a porta das águas, né? Que fala sobre esse enchimento do Espírito Santo. Enquanto a porta da fonte fala do lugar onde a água brota, de onde ela emana ali, a porta das águas fala das correntes que levam aos mananciais das águas, certo? Não é uma fonte de onde emana a água agora, mas um lugar de águas correntes, tá? Então, a porta das águas tem a ver com esse enchimento constante do Espírito na vida do cristão, na nossa vida, na vida da igreja. A porta das águas é onde nós nos limpamos de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é de nós, é do nosso eu, para que nós possamos buscar a plenitude do Espírito em nós. Não basta apenas, então, nós termos, pensando na questão do louvor, né? Não basta apenas nós termos as melhores técnicas, termos os melhores músicos, os mais qualificados, né? Nós precisamos de adoradores de excelência, tá? A arte, ela pode impactar, ela pode emocionar, mas é só uma vida cheia do Espírito que pode agradar o coração de Deus e transformar vidas, que é o que nós buscamos. É o que nós falamos sobre a música, ela tem esse poder de emocionar, de trazer sentimentos às pessoas. Mas a música, cheia do Espírito, ela transforma vidas, porque nós cantamos a palavra, por isso que ela transforma vidas. Essa é a diferença do louvor para a música. O louvor, o que é louvor? Louvor é um elogio. Quando nós estamos louvando, nós estamos elogiando alguém, certo? Quando nós falamos de uma atitude que é louvável, nós falamos de algo que é bom, algo que é bonito, algo que é agradável. Se nós estamos louvando alguém, nós estamos falando que esse alguém é bom, é agradável. No nosso caso, nós louvamos quem? A Deus. Então os nossos louvores precisam falar de Deus, expressar um louvor a Deus, falar da sua grandeza, falar da sua bondade, falar das suas maravilhas, falar daquilo que a palavra diz. Aí nós vamos ver também no versículo 38, agora não uma porta, mas uma torre, a torre dos fornos, que vai falar sobre purificação, versículo 38. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo, sobre a muralha, passando pela torre dos fornos, até a muralha larga. Nessa torre, o fogo de Deus queima todo o lixo e toda a impureza. Assim como o propósito do ourives, quando está tratando ali o metal, ele deseja ver o seu reflexo ali quando ele trata aquele metal, quando ele trata o ouro, ele quer se ver ali no reflexo daquilo que ele está tratando. Deus nos leva à torre dos fornos para nos limpar, para fazer que o seu rosto possa ser visto em nós, a sua imagem seja refletida em nós. Deus quer conduzir cada adorador à torre dos fornos para
purificá-lo. Nenhuma impureza pode ficar. A partir daí então é que nós seremos sacerdotes e levitas santos para o louvor de Deus, todos nós. No versículo aí também 38 fala sobre o muro largo, a muralha larga, né? E esse muro é aquele que leva a todas direções, certo? É um lugar espaçoso. À medida que as pessoas andam sobre o muro, elas passam pelas portas da torre ali, né? Pelas portas, pelas torres, né? E elas vão chegando a esse muro largo, certo? Na vida de louvor e adoração da igreja, nós encontramos um lugar de liberdade em Cristo também. O culto, ele precisa acontecer com ordem, com decência, com reverência, mas ele não pode e não deve ser algo engessado pelas suas liturgias, algo frio, sem a condução do Espírito. Há espaço sim para alegria no Espírito, há espaço para choro, para quebrantamento, tá? Não é culto do homem para homem, não é um show, não se prioriza a forma, mas a consagração da vida ao Senhor. Nós podemos expressar livremente sim as nossas emoções diante de Deus, com cuidado, claro. Nós precisamos também combater um emocionalismo que nos engana. Como eu disse aqui, às vezes nós estamos chorando, nos quebrantando, mas porque estamos emocionados, e não porque estamos sendo tocados por Deus verdadeiramente, tá? Então nós precisamos ter discernimento para distinguir isso. Só que nós não podemos também reprimir as emoções profundas que inflamam o nosso coração e faz o nosso coração arder pelo conhecimento da verdade. Porque existe um espaço para que a emoção nos leve a um lugar da verdade também. Nós só precisamos estar atentos, prestar o nosso culto racional a Deus, com entendimento, sabendo o que é que nós estamos fazendo, sabendo inclusive que a emoção que nós estamos sentindo, ela tem lugar de estar, de ser, mas ela não pode dominar. Quem domina, quem deve dominar é a ação do Espírito em nós, ok? No versículo 39 vai falar sobre a porta de Efraim. A porta de Efraim significa produção de frutos. Olha o que diz o versículo. E desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Aqui vários portões e torres são citadas, né, são mencionadas. De acordo com o que diz o livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 52, Efraim quer dizer duplamente frutífero, muito frutífero, certo? O louvor, irmãos, o verdadeiro louvor a Deus produz frutos na vida da igreja. A música é serva da palavra, então ela se torna um instrumento de comunicação de Deus com o homem e do homem com Deus também. As pessoas louvam e adoram porque tem vida, e não porque há um bloco ali, um período de cânticos e outro de pregação no culto. Louvor sem vida é só barulho aos ouvidos de Deus, é só música. Música sem palavra, que é a vida, é só música, é só barulho. Vai mencionar também a porta velha, né, no versículo 39. A porta velha é uma representação de experiência. Essa porta ela é mencionada lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 13, e em Jeremias 31, 38 também, como sendo um lugar que as muralhas faziam à volta. Eram muralhas circulares ali, conforme permitia a geografia ali do lugar, certo? Essa porta, ela fala daquilo que é experimentado, ou seja, é um símbolo da experiência.
Aquela porta, ela já havia presenciado lutas, vitórias, ela já havia resistido ao poder, à queda de reis. Gerações passaram por aquela porta ali, e essa porta ela foi adquirindo experiência. É uma porta que pode trazer a ideia de que o louvor, ele é atemporal. Não tem essa de música nova e música velha, quando nós falamos de louvor a Deus. Não tem essa de um cântico novo, um cântico antigo, quando nós falamos de louvor a Deus. Nós temos a tendência de nos apegar somente ao que é novo, né? Nós queremos as músicas mais novas, as que estão tocando mais, a que todo mundo tá ouvindo no momento, né? Só que há hinos e cânticos antigos, por exemplo, que eles precisam ser ensinados aos filhos, aos jovens, a todas as gerações. A música na igreja primitiva, ela foi principalmente composta de salmos e de hinos. Por 1500 anos, a melhor música do mundo esteve dentro da igreja. Hoje, nós assistimos, nós vemos uma explosão de músicas sem teologia, músicas que refletem uma ignorância bíblica absurda. Pessoas que se dizem cristãs cantando músicas que fazem menção ao orgulho, menção à vingança, que que destacam, colocam o homem no centro de toda a situação. A música cristã, ela precisa necessariamente refletir a palavra, independentemente de quando ela foi composta ou do ritmo que ela tem. Nós precisamos cantar o que a Bíblia diz. É isso que faz da música cristã ser diferente. É isso que faz a música cristã, o louvor, impactar e transformar vidas. É cantando sobre Deus, não sobre o homem. É cantando sobre quem Deus é. E não apenas sobre aquilo que eu quero que Ele faça por mim. Certo? E nós precisamos nos atentar, irmãos, porque não é porque fulano que canta, que é conhecido, que já tem um monte de CD gravado. Eu poderia citar aqui uma lista de músicas que a gente canta e já cantou, com um monte de erro teológico, com um monte de erro de coisas que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. De coisas que não são feitas para o período de louvor na igreja. E são cantadas, são repetidas como um mantra. Mensagens são baseadas em músicas, e não músicas baseadas na palavra. São músicas baseadas em sentimentos próprios das pessoas que compõem, que cantam, e que nós baseamos a nossa vida cristã, as nossas mensagens, as nossas pregações nessas músicas. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos sim estar abertos ao novo, aquilo que surge, desde que esse novo seja fiel às Escrituras, seja fiel ao que a palavra diz, e também sem abandonar a herança que nós herdamos dos nossos pais. E também tem uma outra questão, que não é porque a música é antiga, que ela também é bíblica, tá? Tem muita música antiga que também não é bíblica, tem muita. Por isso, irmãos, a importância de nós conhecermos a palavra. Se nós conhecermos a palavra, nós não vamos nos deixar levar pela emoção, pelo calor do momento. Tá? Então, nós precisamos entender o que é o período de louvor na igreja. Nós precisamos entender que tem músicas que nós podemos ouvir no nosso quarto, no nosso momento de devocional, que cabe para aquele momento, em um momento de alegria, em um momento de tristeza, nós precisamos ser consolados por Deus. Mas o período de louvor na igreja, no culto, é hora de Deus ser exaltado através do nosso canto. Não é hora de nós sermos o centro. Não é hora de nós sermos o foco. Não é momento. O culto é para Deus. E tudo que acontece no culto deve ser direcionado para Deus. Principalmente o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? No versículo 39 também fala sobre a porta do peixe. A porta do peixe fala sobre crescimento numérico.
Essa porta, ela ficava ao ocidente ali, localizada ao ocidente. Era ali o lugar onde os peixeiros vinham para fazer os seus negócios ali com o povo da cidade. Peixe, no Novo Testamento, está ligado à vocação, tá? Tem a ver com vocação. Aparece ligado ao chamado dos discípulos, por exemplo. E assim como o peixe, ele tem uma grande capacidade de reprodutividade, de reprodução, né? Nós somos chamados para produzirmos muito fruto também. O louvor, irmãos, além de trazer bênção dobrada para a igreja, como na porta de Efraim, que nós vimos, leva também a igreja ao crescimento numérico também. É isso que representa a porta do peixe. O louvor, ele cativa os homens, traz jovens para Deus, atrai as pessoas para o reino e leva também a um confronto diante das exigências da palavra. Desde que esse louvor seja bíblico, ele está fazendo esse papel. Muitas pessoas foram salvas para Jesus através da palavra cantada, através da música. Uma congregação que louva verdadeiramente produz muitos frutos. A música, irmãos, é um veículo da mensagem de Deus aos homens, da adoração dos homens a Deus. Por meio do louvor, a igreja se prostra diante do Senhor. Os pecadores se rendem a Jesus. Quando nós chegamos aqui e cantamos que grande é o Senhor e muito digno de louvor, que nós queremos o nome dele engrandecer, nós mostramos a nossa pequenez, o nosso tamanho, diante de alguém que é infinitamente maior do que nós. Nós damos destaque para Deus e não para nós. Isso faz com que nós tenhamos consciência dos nossos pecados, da nossa necessidade de Deus. Não é só música, irmãos. Por isso que nós precisamos valorizar a música, o período de louvor. Por isso que nós precisamos investir. Porque é muito caro de ter e de se manter isso tudo aqui. Não é sobre pessoas, não é sobre quem está fazendo, é sobre algo essencial para Deus e para que a vida cristã aconteça de forma genuína, de forma verdadeira. A música está inserida em toda a Bíblia, não é à toa. Não é à toa, não é um detalhe, não é coincidência. Quem criou a música foi Deus. Os anjos cantam no céu. Os anjos proclamam a glória de Deus no céu. E se eles fazem isso, nós precisamos reproduzir isso aqui também, porque é importante de se fazer. É citada também no versículo 39 a torre de Ananel, que quer dizer, que representa a misericórdia de Deus. Não há ministério na igreja mais atacado pelo diabo do que o ministério de louvor. É onde surgem as maiores polêmicas, os maiores atritos, as maiores divisões. Sempre foi assim na história de toda a igreja. Sempre foi assim. O diabo, irmãos, não gosta de ver o povo louvando a Deus, louvando ao Senhor. Por isso ele ataca. Porque ele quer glória para ele. Ele quer honra para ele. Foi o motivo que o fez cair. Orgulho, porque ele queria ter a mesma atenção de Deus. E muitas vezes, diante disso, nós somos tentados a desanimar ao ver os nossos esforços ali fragmentados. Mas essa torre é um lugar de parada e de reflexão. Como é importante a torre de Ananel? Porque é o lugar onde nós recobramos o ânimo, o fôlego. É o lugar que nós percebemos a misericórdia de Deus e é devolvida a nós a nossa motivação para o louvor. Nós não podemos nos calar. E
como eu disse lá no início, não estou falando de grupo de louvor apenas. Estou falando de nós, como adoradores. Todos nós temos essa responsabilidade de louvarmos ao Senhor. Ainda que no culto, mas eu sou desafinado, não importa. Você está no seu lugar. Você está no seu lugar. Existem aqueles que foram chamados, escolhidos, separados para conduzir você, para te ajudar a fazer, a expressar o seu louvor, a entregar o seu louvor a Deus. Enquanto você está na tua casa, no teu devocional, louve ao Senhor, cante ao Senhor. Também é citada a torre do 100, no versículo 39. A palavra 100 que aparece aí é a mesma de Gênesis capítulo 26, versículo 12, que fala da multiplicação dos grãos, do alimento para o homem. Então, a multiplicação ela é associada à bênção do Senhor. E o louvor na igreja deve ser baseado na palavra, que é o alimento para o homem, certo? Nessa base, a palavra de Deus traz bênção e vida para o louvor da igreja. Um dos grandes problemas da música cristã hoje, como nós já falamos, é que muitos compositores são rasos aí no seu conhecimento da palavra. E as músicas acabam se tornando pobres de conteúdo. Músicas que ferem, inclusive, os ensinamentos da fé. Então nós precisamos saber que a música é serva da mensagem, tá? Ela é um veículo e não um fim em si mesmo. Nós não podemos também endeusar a música, idolatrar a música. A música é serva da palavra, ok? Assim como a pregação é serva da mensagem, da Bíblia, a música também é, tá? A música sem a palavra não serve para nada. Para nós aqui, em termos de igreja, de estarmos falando de louvor a Deus e adoração, música sem Bíblia, sem palavra, sem verdade bíblica, não serve para nada. Unicamente vai servir para emocionalismo, certo? Na Torre do 100, nós encontramos a palavra de Deus produzindo a 100 por 1. O verdadeiro louvor precisa nos levar de volta à palavra. Deve ser pregação cantada, ok? A penúltima porta citada, a porta do gado, que representa o rebanho de Deus. O adorador precisa saber que ele é uma ovelha e que está sob o cuidado do bom pastor. Essa porta fala da igreja como rebanho de Deus. Nenhuma pessoa pode louvar e adorar a Deus sem que sua vida esteja totalmente submissa ao cajado do Senhor. O adorador é uma pessoa que sente o amor, a proteção, o cuidado, a correção de Deus em sua vida. Ele sabe que ele é disciplinado quando desobedece. Ele não é um bastardo, ele é um filho. Ele não é um lobo, ele é uma ovelha. A porta do gado é esse lugar onde nós nos reunimos como rebanho, como igreja de Deus, e nós nos colocamos sob a autoridade, sob o governo do Supremo Pastor. E a última porta é a porta da guarda, né, que é onde nós passamos por uma revista, certo? A porta da guarda, irmãos, fala de vigilância, fala de juízo. É o lugar onde nós passamos por uma revista, literalmente. Aqui, alguns ficam retidos, ficam presos, por não apresentarem as condições exigidas de um adorador, para um adorador. Para entrar em comunhão com Deus, na casa de Deus, é preciso que haja um exame da nossa própria vida. Somente os aprovados entrarão na intimidade de Deus. Deus exige consagração. É só assim que nós podemos entrar no Santo dos Santos, para adorar verdadeiramente. Sem isso, o nosso louvor não agradará a Deus. É preciso restaurar o louvor na casa do Senhor, irmãos. Nós somos morada de Deus. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo também. Amém? Vamos para algumas aplicações agora. A
primeira delas fala sobre o poder da música no louvor a Deus. A música não é apenas um complemento da adoração, ou a adoração, né? Mas um elemento que comunica a glória de Deus ao povo e une o seu povo também. Por isso nós devemos valorizar a música como algo vindo de Deus, algo que nos ajuda a expressar a nossa alegria, a nossa gratidão e principalmente a nossa reverência a Deus. Na prática, isso significa que nós todos, como ministros de louvor, nós precisamos buscar não apenas excelência técnica, mas um coração puro e consagrado a Deus. O que nos faz entender também que isso não é uma exclusividade do grupo de louvor, irmãos. Não é uma exclusividade daqueles com talento para exercer aqui o posto, né? Mas todos aqueles que no culto participam ativamente da adoração. É para a igreja. Todos devem participar, entendendo que a música é um meio de se unir em adoração uns com os outros e proclamar coletivamente as maravilhas de Deus, as maravilhas do Senhor. Entregue-se verdadeiramente no momento de louvor, no momento da adoração a Deus. Entregue-se para Ele de forma genuína, de forma verdadeira, fiel. Em segundo lugar, existe uma grande importância, né, da união do povo no período do louvor. A celebração aí da dedicação dos muros de Jerusalém destacou a importância da união entre os irmãos na adoração a Deus. Nós vimos que os levitas, para participar dessa grande celebração, eles foram reunidos de todos os lugares ali em volta de Jerusalém. E esse ato de união não apenas trouxe alegria ao povo, porque é isso que a união traz alegria, né? Quando nós nos reunimos para celebrar algo em comunhão uns com os outros, naturalmente nós estamos alegres, né? Mas também simbolizou aqui a vitória na restauração ali de Jerusalém. A união no louvor, então, irmãos, não é apenas uma questão de presença física, certo? De união física, mas de uma comunhão sincera, de um sentimento sincero, de amor uns para com os outros. Sem essa comunhão, a adoração ela perde o seu significado, perde a sua eficácia. Jesus ensinou que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E essa expressão de amor deve ser evidente na nossa adoração. Quando o povo de Deus se une para louvar, para adorar na presença do Senhor, ela se manifesta de maneira poderosa. Na prática, isso significa que nós devemos trabalhar para eliminar divisões e conflitos dentro da igreja. Nós devemos encorajar a participação de todos, independentemente das suas habilidades, dos seus status, né, mas valorizando cada membro do corpo de Cristo como sendo extremamente importante. A verdadeira adoração a Deus, ela é coletiva. Ela reflete a unidade do seu povo. Quando nós nos unimos em adoração, nós refletimos a natureza do reino de Deus. Pense no seu corpo, nos membros do seu corpo. Quando você sai da sua casa para vir cultuar a Deus, vem tudo com você, né? Vem pé, vem mão, vem cabeça, vem olho, vem orelha, boca, vem tudo. Não fica uma parte em casa. E quando você está aqui no momento da adoração, você está inteiramente inserido nesse momento de adoração. Geralmente a gente fecha os nossos olhos, a gente se concentra com a nossa mente. Às vezes nós levantamos as nossas mãos, nós damos um passinho para lá, outro para cá, nós batemos palmas, nós louvamos com a nossa voz ao Senhor. Todo o nosso corpo está inserido na adoração. E olhando para a igreja como um corpo também, como nós somos, todo o corpo precisa estar inserido na adoração.
Uns farão melhor com a boca, né? Com os lábios, com a voz. Outros farão melhor com as palmas. Outros farão melhor com os pés, com os seus passos. Mas todo o corpo louva ao Senhor, inteiramente. Essa união que faz da adoração ser genuína, ser total, ser a adoração do corpo verdadeiramente. Amém? E por último, a alegria como marca da adoração. A reconstrução ali dos muros de Jerusalém foi um evento que trouxe grande alegria ao povo. A alegria deles era uma resposta natural ali aos reconhecimentos das bênçãos, né, da fidelidade de Deus para com eles. E a alegria no louvor, irmãos, é uma demonstração de gratidão, de reconhecimento da bondade de Deus. Isso é importante nós termos a consciência, porque essa alegria não depende então de circunstâncias externas. Não depende de tudo estar bem na nossa vida. Não depende da nossa saúde estar 100%. Não depende dos nossos relacionamentos estarem 100%. É uma alegria que depende exclusivamente da nossa disposição de reconhecer a bondade de Deus. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. E então nós expressamos essa alegria ao louvarmos ao Senhor, na certeza de que Deus está no controle, na certeza das suas promessas, na certeza da sua fidelidade para com essas promessas que Ele tem, que Ele fez. É uma alegria, irmãos, contagiante, de um coração que louva a Deus, que vai poder influenciar também outros a buscar essa mesma alegria. Para cultivar essa alegria, é importante que nós, como igreja, nos lembremos, então, constantemente das obras, das promessas de Deus. É impossível, irmãos, nós nos lembrarmos do que Deus fez, do que Deus faz, e não nos alegrarmos nele. Cristo nos salvou. Isso deveria ser suficiente, mais do que suficiente, para nós estarmos felizes na presença do Senhor. Não é possível que nós estejamos tristes sabendo que Deus enviou o seu Filho para nos salvar de uma condenação eterna. Nós precisamos nos lembrar disso. Quando nós nos aproximamos de Deus, agradecidos e cheios de alegria, nós testemunhamos ao mundo sobre essa esperança e sobre essa paz que Ele pode nos proporcionar. E a música é uma ferramenta extremamente potente e poderosa para que nós possamos trazer essas verdades para renovar o nosso espírito, para que nós possamos nos lembrar. A música certa nos fará lembrar das promessas, das obras de quem Deus é, e isso encherá o nosso coração de alegria, e nós cantaremos de alegria também. Jesus, Ele nos convida a uma vida de adoração genuína, transformadora, onde o louvor é uma expressão da nossa gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz. Assim como os muros de Jerusalém foram restaurados, Cristo também restaura as nossas vidas e nos chama a viver uma vida em unidade, adorando em espírito e em verdade. Cristo é a nossa canção de salvação. Através dele, o nosso louvor se torna agradável a Deus. Em Cristo, irmãos, nós somos chamados a viver as nossas vidas marcados por uma alegria que reflete a luz de Deus e da sua presença em tudo que nós fazemos. Então, que a nossa adoração, a nossa união, que a nossa alegria sejam sempre centrados em Jesus, e que através dele nós possamos experimentar a plenitude de vida que Deus nos oferece, e que os nossos lábios cantem de alegria por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que Ele faz em nós, por nós e através de nós. Amém?